empreender não são só flores, perfeito? Todo mundo passa aquela crise, e aquela crise que dá frio na barriga, né? E muitas vezes, quando a gente começa a empreender, a gente começa com a postura errada, mas com um sonho no coração, né? E o sonho no coração ele começa a forjar o executivo. Eu quero que vocês falem sobre uma situação da empresa de vocês que vocês estavam em xeque. Poderia correr um risco da empresa quebrar, ter um problema sério, e você teve que mudar a sua postura, a sua mentalidade, e contra aquela pessoa que você era, e nasceu, de fato, aquele executivo que a empresa precisava. Porque todo mundo passa por esse momento de chave, sabe? Queria que você comentasse para os executivos que estão conosco aqui. Vamos lá. André, deixa eu responder essa aqui. Teve uma vez que eu acho que o Michael já comentei contigo, né? Então, sim, a gente passou por uma época, né, um ano, assim, que foi passando uma dificuldade bem grande, né, de chegar, assim, no final do mês e como é que eu vou pagar a folha de pagamento? Então, naquele momento, cara, a gente baixa a guarda, né? Eu tive que ligar para clientes para poder adiantar sempre alguns pagamentos, né? Para poder honrar os meus compromissos, né? E, cara, e desde aquele momento é o seguinte, então, tá, então, vamos organizar a casa, né? Vamos organizar a casa, vamos organizar o fluxo de caixa, né? Vou começar a planejar mais para frente, né? Porque quando tu começa, cara, a gente não tem ideia, né? Hoje, um técnico com um computador, né, um telefone, ele já pode sair trabalhando, essa é a verdade, né? Né? Não tem muito planejamento nem nada, mas quando começa a crescer, começa a ter mais estrutura, tem responsabilidades também. Então, aquele foi um ano, assim, que marcou muito. Foi aquele ano, cara, parar agora aqui, deixar de brincar, né? Deixa de brincar. Essa é a verdade, né? Para começar a levar um pouquinho mais a sério, né? Números, né? Dividir caixa, né? O caixa da empresa e da pessoa física, são coisas separadas, não tem que ser separadas. Né? E no começo, cara, é tudo igual, essa é a verdade. Eu acredito que para a grande maioria é tudo igual o caixa, né? E, cara, a partir daquele momento, começa a planejar um pouco mais para frente a coisa, né? Então, isso foi um perrengue bem feio que a gente passou mesmo. Né? Ou seja, um ano muito difícil. Muito interessante, né, Rodolfo? Pelo que você está falando, a sua virada de chave foi quando você começou a planejar, né? Quando você começou a olhar para frente, né? Quando você começou a ter consciência de para onde você queria ir, né? Muito interessante, gente. Eu acho que essa questão, né, da postura executiva passa muito por aí, né? Essa questão de você planejar, de você ter ciência. Pode ir lá. Vou fazer uma observação aqui. O Rodolfo, ele falou uma coisa, teve um ponto da frase dele muito importante, que eu acho que cabe um esclarecimento. Muitos MSPs, muitas empresas de TI, tá? Normalmente isso acontece ainda quando a empresa não evoluiu o modelo de negócio dela, como nós evoluímos, ainda está muito no começo. Eles não se dão conta, o Rodolfo ele falou uma frase ali que chamou a atenção. Vamos parar de brincar de empresa. Sim. Quando ele diz isso, na realidade, quem está começando o negócio e acha que, principalmente quando é o eu presa, o técnico que deu certo, o cara que está evoluindo ali, ele vai falar assim, mas eu não brinco com o meu negócio, eu levo muito a sério. Todos nós levamos. O ponto é que tem um momento da evolução da empresa em que você desconstrói o que você conhecia diante de um problema, diante de uma situação difícil, e eu com 22 anos de empresa também passei por alguns, e aí você olha para trás o tipo de administração que você fazia, e você se dá conta que por mais sério que você levasse, ainda era uma brincadeira, que você tem que subir muito o nível de administração, você tem que subir muito essa régua para de fato se tornar um executivo de uma empresa que tende a crescer, de uma empresa que tem o crescimento exponencial, né? E aí é onde você percebe, você olha para trás e fala assim, poxa, eu estava brincando de ser empresário.
mesmo levando a sério. Então, esse nível de maturidade só vem com muito conhecimento, só vem com treinamento, com estudo. Engana-se aquele que acha que abre uma empresa, vai sentar na cadeira de chefe e está tudo certo. Não. Você trabalha muito mais, você precisa aprender muito mais, você precisa pesquisar muito mais, e você vai lidar com muito mais desafios do que você está acostumado a lidar de quando você é um técnico que está ali na bancada ou está num cliente. Então, eu achava que era muito importante aqui trazer essa luz a esse ponto do discurso. Essa tomada de consciência, né? Esse momento realmente é muito definitivo, né, na carreira e na construção das empresas. Muito interessante, muito interessante a sua pontuação. Fazendo uma característica em comum que vocês dois falaram é a palavra crise. Sim. Vocês falaram ela de crise, né? Ela ajuda na maturação, no amadurecimento do profissional, da empresa. Olha essa frase do Brianese, maturação. Existe maturidade e existe maturação. Maturidade, ela acontece. Maturação é quem não é maduro e tem que acelerar a sua maturidade. Então, ou seja, a crise, o soco no estômago, o soco no dente, ela vai testar se a forma com que você está fazendo a sua gestão empresarial, se ela é apta a levar a sua empresa para o próximo nível. E esse é o momento que você tem que se reinventar, certo? Então, essa postura de enfrentar a crise da forma certa, de forma humilde, né? Até falei ontem lá na MSP Expert, junto com o Carlão, falamos muito sobre ego. A crise, ela muitas vezes vai quebrar o nosso ego. O Rodolfo falou que ele teve que pedir um adiantamento com o cliente dele. Eu acredito que ele não gostaria de fazer isso. Deve ter sido um pouco constrangedor, acredito eu, não sei, né? Como é que foi para ti? Foi constrangedor? Sempre é, né? Não foi para um cliente só, foram para diversos, né? E não foi uma vez só também, foram diversas vezes, né? Então, isso foi ao longo de um ano, né? Opa, acho que o Rodolfo travou, mas só complementando o que ele está falando, ao longo de muito tempo, isso tende a acontecer com as empresas mesmo. Eu, por exemplo, também passei por algumas, não é agradável, não é um momento fácil, mas é um momento que você testa a sua resiliência, é um momento que você, de fato, mostra ao que você veio, e também é um momento, como o próprio Maicon falou, vestir ali a humildade, corrigir o curso, né? Tomar uma atitude para que você possa vencer essa fase. Toda empresa passa, isso é normal, principalmente das empresas que crescem, né? Senão, não teríamos aqui 22 e 24 anos de empresa, né, Rodolfo? Fruto dessa postura. Pessoal, percebam, o papel do executivo, ele mais tem que crescer na crise. Eu lembro da seleção brasileira do Bernardinho, nós tínhamos a figura do Giba, era um grande jogador, ele jogava muito bem. Só que nos momentos que a seleção mais necessitava dele, era onde ele crescia, ele virava um gigante, e ele era um baita de um líder da equipe. E o executivo, quando ele detecta a crise, ele não pode se esconder, ele tem que ter postura, ele tem que dar a cara a tapa, ele tem que se reinventar e tem que aproveitar a oportunidade, porque na crise, quem sabe ali você descobre o novo nível da empresa, né? Então, Harvard diz que os executivos gastam cerca de 1% do seu tempo com crises. Se hoje a tua empresa, vocês que estão conosco aqui, está enfrentando alguma crise, é o teu momento, é a tua hora, é o teu time. Então, não se esquive, porque você tem essa postura que o Brianese e o Rodolfo têm, e vocês vão fazer sua empresa serem perenes, né? 24 e 22 anos, né? Já diria o saudoso Silvio Santos, né? Com crise se cresce.